Sabe quando a gente acredita em Deus, mas parece que Ele está tão longe de nós? Se você, assim como eu, tem um desejo de se aproximar um pouco mais de Deus, assista esse vídeo. Aqui serão apresentados 3 passos para que nós nos aproximemos um pouco mais de Deus. Eu sou o Tom Teodoro e aqui apresentamos conteúdos que nos ajudam a nos conectar mais com Deus, com nós mesmos e com a vida. E o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. O Zé Pedreiro estava construindo uma capelinha lá na roça. Quando era 7h30 da manhã, chega o padre Francisco, aquele cheiro de roça, aquele ar fresco da manhã, e o Zé Pedreiro diz exatamente isso para o padre Francisco. Padre, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas parece que Deus está tão longe de mim, como que eu faço para me aproximar de Deus? Daí o padre Francisco disse, Zé, olha a obra que você está fazendo. Primeiro, você fez uma base forte e depois você vai assentando tijolo por tijolo. Essa base forte é a crença no amor de Deus, que Deus me ama, que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. E esse tijolo em cima de tijolo, dizia o padre Francisco, é a construção da nossa fé. Cada tijolo representa um trecho da palavra de Deus, da Bíblia, onde nós lemos, nós meditamos, nós ouvimos. Então, o Padre Francisco disse que essa base forte é a crença que Deus me ama, que Deus tem sempre o melhor para a minha vida. E esse amor que Deus tem por você é um amor incondicional. Deus não impõe condições para nos amar. Ele nos ama do jeito que nós somos, na situação que nós estamos. O amor de Deus é infinito por cada um de nós. E esse amor, ele também é pessoal. Deus ama a cada pessoa, como se ela fosse a única pessoa existente no universo. Deus sabe o seu nome, Deus sabe da sua história, sabe daqueles momentos que você às vezes tem chorado escondido. Em todos os momentos da sua vida, Deus está presente. E esse tijolo sobre tijolo, que o padre Francisco dizia, São Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele vai dizer que a fé, ela nasce da pregação. E a pregação nasce da palavra de Deus. Ou seja, a nossa fé, ela é enraizada na palavra de Deus. Então, quanto mais nós temos esse contato com a palavra de Deus, com a Bíblia, onde nós lemos ou ouvimos, a gente vai construindo dentro de nós essa fé em Deus, tijolo em cima de tijolo. E se você está gostando desse vídeo, clica aqui, inscreva-se no canal e você vai receber novos conteúdos sobre esses assuntos. O segundo passo é discernir. Padre Francisco continuou a conversa com o Zé Pedreiro e quando era pelas 9 horas, o Zé convidou o Padre Francisco para ir tomar café na sua casa, que ficava do lado da obra. E quando o Padre Francisco chega na casa do Zé, ele encontra a Dona Terezinha, que é a esposa do Zé. Estava escolhendo feijão, porque o feijão deles era plantado ali no sítio, eles plantavam, colhiam, e ela estava escolhendo. O Padre Francisco percebeu que a Dona Terezinha tirava aquelas pedrinhas do meio do feijão, jogava fora, tirava aqueles feijões que não estavam bons, e ela só mantinha na peneira aqueles feijões que eram bons. Daí, o Padre Francisco disse, Zé, esse é o segundo passo para nos aproximarmos mais de Deus. Discernir, olhar com clareza, descartar aquilo que não é verdadeiro e ficar somente com aquilo que é bom e que é verdadeiro. E o Padre Francisco dizia para o Zé, Zé, uma coisa que afasta as pessoas de Deus são as imagens equivocadas que nós temos de Deus. O padre dizia, a primeira imagem equivocada que nós temos de Deus é que Deus é vingativo, castigador, que é moralista, que cria uma série de regras inalcançáveis onde nós não conseguimos cumpri-las. Mas Deus não é isso que nós falamos. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus te ama da forma que você é. Deus te entende. Deus te compreende. Deus te perdoa. E os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, elas são caminhos para uma felicidade já aqui nessa vida. As regras que Deus nos mostra, elas são um caminho de felicidade. A segunda imagem equivocada que várias pessoas têm de Deus é que Deus seria um gênio da lâmpada, onde eu faço um pedido e Deus imediatamente me atende. Nós acreditamos na força da oração, onde nós oramos e Deus escuta e Deus atende. Mas Deus atende da forma dele, porque ele quer sempre o melhor para nós. Às vezes nós pedimos algo, mas Deus quer dar ainda maior. Por isso, às vezes, os milagres não acontecem na hora que nós queremos, mas acontecem no tempo de Deus, porque Deus tem um projeto maior para a nossa vida.
E nós podemos compreender esse fato através da história dos três navegadores, três jovens amigos que saíram mar afora navegando pelo oceano. E eles estavam numa região, aconteceu uma tempestade e o barco deles veio a naufragar. E eles, pela graça de Deus, conseguiram, com a ajuda da correnteza, chegar numa região que não tinha habitantes, uma ilha deserta. E eles ficaram muito revoltados, muito tristes, mas eles conseguiram preservar as suas vidas. E naquele local estava muito frio. Então eles fizeram uma espécie de cabana, utilizando alguns galhos, alguns gravetos, para aquecê-los do frio da noite. Só que eles fizeram também uma fogueira, e por descuido deles, a fogueira caiu lá uma brasa, um pedaço de graveto, e a cabana deles pegou fogo. E eles experimentaram nesse momento o pico da revolta contra Deus. E eles blasfemaram, falaram palavras negativas contra Deus e dormiram ao relento. Ao fim da madrugada, eles acordaram e perceberam um pequeno barco que se aproximava daquela ilha. E eles foram lá conversar com as pessoas que estavam naquele pequeno barco e falaram: olha, como que vocês nos acharam aqui nesse lugar deserto, nesse lugar que não tem nenhum habitante? E as pessoas disseram: nós sabemos que não tem habitantes aqui e nós vimos um fogo muito grande lá do navio onde nós estávamos, por isso pensamos que pudesse haver alguém aqui precisando de ajuda, então nós viemos. Então percebe que aquilo que parecia a ruína, que parecia o fim de tudo, foi a salvação daqueles três navegadores. O fogo, o incêndio, não representou o fim, mas representou a salvação. E assim também na sua vida. Pode ser que tenha acontecido algum problema, alguma, entre aspas, desgraças na sua vida, mas eu quero lhe dizer que isso pode ser o início de um grande milagre que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus ama você e Ele quer o melhor para a sua vida. E o terceiro passo é conversar. E o Zé Pedreiro, conversando com o padre, ele adorou a conversa. Ele disse: padre, fica para o almoço. E o padre tinha outros compromissos, mas disse: eu vou ficar para almoçar. Dona Terezinha fez aquele belo almoço. Ao redor da mesa estavam o Zé, a Dona Terezinha, os filhos. O padre sentou na mesa e foi aquela maravilha, aquela comida de roça, deliciosa. E o Zé disse: padre, adorei conversar com o senhor. Nossa, muito bom conversar com o senhor. Aí o padre disse: Zé, terceiro passo é esse. Conversar. Se você gostou muito de conversar comigo, que sou um simples ser humano, imagina, Zé, conversar com Deus. E o padre falava sobre a importância de conversar com Deus, porque nós experimentamos a Deus através da conversa com Ele, através da oração. E a oração é esse passo que nos aproxima de Deus, desenvolver esse diálogo, essa amizade com Deus. Tem aquelas orações que já são prontas, que nós lemos, nós meditamos. Essas orações são muito importantes. Mas aqui a gente fala daquela oração pessoal, aquela oração que sai de dentro do nosso coração e nós colocamos para Deus aquilo que está dentro de nós. Nós contamos a Ele como nós nos sentimos, como nós nos estamos. Então, esse convite ao relacionamento com Deus, ele tem base na crença de que o ser humano, ele tem desejo de Deus. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm um desejo de experimentar a Deus. E à medida que nós vamos tendo esse relacionamento, essa amizade com Deus, nós podemos colocar para Ele todas as coisas que estão dentro de nós. Aquelas coisas que às vezes não tivemos coragem e não tivemos alguém que nos compreendesse, que nos ouvisse da forma que nós precisamos. Deus nos ouve e Deus está à espera dessa conversa. Deus está à sua espera. Deus quer marcar uma conversa, um encontro especial com você. E Ele está à sua espera. E esses passos, eles nos ajudam a aproximar de Deus. Ouvir a palavra de Deus, discernir, manter somente as imagens verdadeiras de Deus e conversar com Deus. Quando nós seguimos esses três passos, nós nos aproximamos muito mais de Deus e nós podemos sentir os benefícios dessa espiritualidade na nossa vida. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou, compartilhe com seu amigo. Talvez ele esteja precisando de um conteúdo para que ele se aproxime mais de Deus. E você, marque essa conversa com Deus
Esses 5 minutos, reserve 5 minutos do seu dia para você falar para Deus tudo aquilo que está dentro de você, sobre os seus sentimentos. E aí depois, você escreve aqui nos comentários, deixa aqui, escreve para nós, compartilha conosco a experiência que você teve nessa conversa. Um abraço e até o próximo vídeo.